Tela preta com o texto, projeto realizado com recursos da Lei Complementar número 195/2022. Animação da marca Pode na Escola em formato de microfone nas cores amarelo e azul. Tela preta com pontinhos pretos no centro. Aparece um círculo preto com a marca Tamanda Cash em dourado, com uma imagem mesclada de microfone e âncora. Em cima da marca Tamanda Cash aparece os letterings, está no ar na cor branca. Olá, Entrevistando está uma menina branca de cabelos escuros, preso, usando o uniforme do Colégio ETI Almirante Tamandaré. Pode na Escola. Aqui buscamos conectar histórias, ideias e inspirações únicas que façam a diferença na vida da sociedade e estudantil. Hoje iremos falar sobre um livro que marcou a infância de muitas crianças, uma obra extraordinária do autor Anthony de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Eu sou a Júlia Gomes, junto com Júlia Victoria e Enzo Gabriel, iremos acompanhar vocês nessa aventura literária. Sendo entrevistado está um menino de cabelos curtos, usando o uniforme do ETI Almirante Tamandaré. Ao seu lado, uma menina parda de cabelos pretos, preso, usando o uniforme do mesmo colégio. Ao fundo, uma parede branca com cortinas brancas e uma bancada com troféus e uma TV. Após um ano, em 1944, ele veio a falecer durante a Segunda Guerra Mundial. O livro É o Pequeno Príncipe, não sei se vocês estão vendo, é de um garoto, conta sobre a história de um garoto que ele explora outros planetas e ele acaba vindo para a Terra e acaba conhecendo um piloto de avião, que no caso seria o Anthony, e nessa parte que eu vou falar, vai ressaltar sobre as pequenas coisas da vida. Na verdade, as pequenas coisas que ele acha importante. Temos o exemplo para quem já leu, temos o exemplo da pílula, que economiza 53 minutos sem beber água. Tipo assim, que economiza 53 minutos deles de ir até a fonte pegar água. Tipo, é como se acabasse com a sede, temporariamente. Mas o Pequeno Príncipe, ele vê de uma forma diferente, porque ele prefere passar os 53 minutos dele numa fonte de água do que ficar perdendo o tempo dele, porque isso para ele já é uma coisa boa que ele pode fazer. E também temos o exemplo do planetinha dele, que ele cuida dos vulcões, mantém os afazeres diários e dos vulcões, entrando mais específico, podemos entrar no detalhe que ele limpa os vulcões ativo, os dois, e o inativo, que parou de entrar em erupção há muito tempo. Mas o que acontece é que ele ainda se preocupa com esse vulcão, por causa que ele limpa, porque ele acredita que ele ainda pode entrar em erupção. Ou seja, ele ainda não desistiu dele. Coisas que poderiam ser para muita gente que seria coisa inútil. Tipo assim, não, deixa ele sujo. Para mim, um exemplo que o Enzo não disse foi o exemplo do pôr do sol, que ele ama o pôr do sol, e inclusive falou que se ele pudesse ver o pôr do sol mais de 1000 vezes no dia, ele veria o pôr do sol mais de 1000 vezes no dia. Ele gosta de ver o pôr do sol quando ele está triste, está se sentindo para baixo. Então, essa pequena coisa faz com que a vida dele fique melhor, que ele fique mais feliz. Então, isso mostra que um pôr do sol pode sim melhorar o seu dia, mudar o seu astral. E isso é muito raro na atualidade. Hoje em dia, a gente considera as pequenas coisas fúteis, a gente não dá importância. E o Pequeno Príncipe, no livro, ele ressalta essas pequenas coisas, como a Júlia disse. Ele demonstra o quanto elas podem ser importantes para o nosso dia. Continuando, o Pequeno Príncipe possibilita na obra que a gente veja a visão infantil do mundo. Ele representaria uma criança olhando o mundo naquele lugar. E com isso, ele demonstra como ele vê os adultos. No trecho dos planetas, principalmente. Porque, se a gente perceber, ele viaja por 6 planetas antes de chegar à Terra. O planeta do rei, vaidoso, estudioso, bêbado, ascendedor e homem de negócios. E cada planeta representaria uma parte de ser adulto. A gente pode perceber isso, que o rei representaria a vontade dos adultos de mandar, porque quando você é criança e seus pais mandam em você, você fica revoltado. O vaidoso representaria essa vontade dos adultos de quererem ser admirados.
Eu acho muito criativo a forma como o autor retratou esses mundos, porque ele poderia ter colocado de qualquer maneira. E aí ele escolheu colocar como planetas em que o Pequeno Príncipe vai explorando. E isso mostra pra gente que o autor, ele foi muito criativo. E eu acho isso uma maneira interessante de se expressar. Talvez isso seja para melhor compreensão das próprias crianças. Porque como é um assunto infantil, se tivesse só escrito lá, não ia... As crianças não iam gostar de ler. Então eu acho que o dos planetas foi uma ideia muito boa do autor. E para os adultos seria muito bom porque eles estariam vendo como as crianças geralmente veem eles como como é que eu dizer? Nesse planeta, espelho, não? Caso, que como eles veem os adultos. Com ganância, vontade de mandar, muitas pessoas com bêbadas, os pais, hoje em dia, ser uma forma dos adultos refletir também dos atos dele, como eles agem perto do filho e também longe. O Pequeno Príncipe é um exemplo de como as crianças têm uma capacidade maior de cativar as coisas ao seu redor. Por exemplo, a Rosa. O Pequeno Príncipe, por mais que a Rosa sempre esteja ali se colocando em primeiro lugar com a sua vaidade, às vezes sendo arrogante com o Pequeno Príncipe, ele sempre foi amigável e paciente, porque para ele, a Rosa é uma coisa especial. Então, ele sentiu a necessidade de cativar e ter ela por perto, que é uma coisa que não vemos muito hoje em dia. E isso mostra que o Pequeno Príncipe, ele escolhe a qualidade ao invés de quantidade. Por exemplo, quando uma criança ela é muito apegada a uma boneca, quando você retira dela, ela começa a chorar, porque aquilo é muito importante para ela. Vamos dizer que é uma forma de cativar. Também temos o exemplo da raposa, que o Pequeno Príncipe ressalta no livro, que é também uma parte muito interessante, porque ele também não sabia o que era cativo, e a raposa explica. Quando uma pessoa, podemos dizer, diferencia ela dos demais. A rosa, como exemplo, tem várias rosas iguais àquela, mas o que acontece é que ele sabe diferenciar aquela de todas as demais. Porque, de tempo em tempo, ele começou a amar aquela rosa de uma tal maneira que ele mesmo também não sabe descrever. E a raposa explicou para ele, e, tipo assim, ela pediu para ele cativar ela. Foi meio que uma forma dele aprender como é que faz aquilo. E o combinado deles seria meio que um cronograma. A cada dia, eles sentariam distante um do outro, e a cada dia eles iam chegando mais perto. O que acontece? Por causa disso, eles ficaram, como podemos dizer, ansiosos para se encontrar de novo. Ou seja, eles queriam ficar mais perto um do outro. Sempre quando chegava no horário que eles iam se encontrar, eles queriam se encontrar logo, ficar um perto do outro. E até que, quando eles ficaram juntos, ele aprendeu como cativar. E ele também aprendeu que ele não vai esquecer dessa raposa, porque ele sabe que ele a cativou, e a partir daquele momento, ele vai aprender a diferenciar ela de todas as outras raposas, e como ela tinha um tom, na verdade, ela morava num lugar onde tinha uma fazenda de trigo, lá perto, né? E, tipo assim, ele disse mesmo que sempre quando for olhar para o trigo, ou para uma cor aproximada do trigo, sempre vai se lembrar da raposa. Porque ele vai diferenciar a raposa das demais, no caso. No caso, você confundiu, vamos lá. A raposa falou pro Pequeno Príncipe que toda vez que ela visse o trigo, ela ia lembrar do Pequeno Príncipe. Mas realmente foi muito bom. Não, mas você estava no caminho certo. E eu acho que isso é bem importante, principalmente para abordar no público infantil, por causa que é o futuro, digamos assim. A gente tem essa famosa frase que as nossas crianças são o futuro, e realmente é muito importante a gente abordar esses assuntos, ver a importância desse assunto em específico. Como eu disse anteriormente sobre cativar, algumas pessoas mais velhas acham que cativar, ou seja, criar laços, possa ser uma perda de tempo. Que elas sempre estão preocupadas com a sua ganância, com qual vai ser o próximo passo para mim me tornar, sei lá, milionário. E
se esquecem de se preocupar com as pequenas coisas da vida, que são as coisas mais importantes. A gente tem um exemplo disso como o mundo do homem de negócios, né? O homem de negócios, ele está sempre preocupado em ter mais e mais estrelas, porque os números são cada vez mais altos, que é o que realmente preocupa o homem de negócios. O homem de negócios. Desculpa. O homem de negócios. E isso mostra que as crianças, ao longo da vida, vão perdendo a sua criatividade, vão se frustrando ao longo do caminho. E isso faz com que a sua criança interior morra, fazendo com que a sua vida seja sem fundamento. Você não tem algo para se basear. Para mim, o Pequeno Príncipe, ele mostra com os olhos do Pequeno Príncipe de que quanto mais você vai crescendo, você vai se tornando o que ele fala nos mundos, e isso não é bom. Quando ele sai de cada mundo, ele até ressalta, ele fala, os adultos são estranhos. Talvez por causa desse modo diferente de ver as coisas, esse modo que ele não vê sentido. Tanto que quando ele conhece um homem de negócios, ele fala que não vê sentido no que ele faz. E para mim, O Pequeno Príncipe é um ótimo livro de se ler. Ele demonstra o quanto a visão infantil enriquece o mundo. Enfatiza que essa visão tinha que ser melhor abordada e tinha que ser mais usada no nosso cotidiano. Serve até como ensinamento, porque muitos adultos não dão atenção até para os próprios filhos, geralmente, e o que eles têm a dizer em discursos, ou vamos supor que o pai dele está precisando de ajuda. Só que ele acha que o filho dele não vai poder ajudar. Só que muitas das vezes o filho dele tem uma ideia que pode ajudar o pai dele e tipo assim, ajudar muitas pessoas. Por exemplo, vamos supor, sei lá, uma ideia de venda aí, que ele tem uma ideia aí de empreendedorismo que ele estuda na escola, mas o pai dele não vai dar ouvidos para ele. O que acontece muitas vezes é que perdeu uma ideia que poderia ter ajudado muito, que poderia ter, sei lá, revolucionado um grande número de empresas aí. E, tipo assim, a criança, ele vai perdendo a criatividade e vai se tornando como os demais adultos. É isso. Eu queria desse exemplo que você deu. É o que retrata no início do livro pra mim, quando ele mostra o desenho e as pessoas falam que vê é um chapéu ao invés de uma cobra, um elefante. Então eu acho que isso foi por causa dos pais dele, porque os pais são a base. Então os pais deles não deu apoio e aí ele achou que aquilo não iria dar em nada. Por isso que ele estudou geografia, matemática e as matérias normais e se tornou piloto de avião. Obrigado por assistirem a mais um episódio do Tamanda Cast e sigam as nossas redes sociais para não perder nenhum vídeo novo. A animação da marca Pode na Escola em formato de microfone nas cores amarelo e azul. Logos da Secretaria da Cultura, Governo do Tocantins, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.